Hebraica News na TV, agora estamos aqui com Adolfo Kuzner, o conhecido Pancho, que foi vice-presidente do Grêmio há muitos anos atrás, e ele vai contar pra gente histórias que aconteceram no Grêmio, pelas quais o clube se transformou nessa potência que o Grêmio virou. Pancho, satisfação ter você com a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Grêmio, como é que era no seu tempo, como é que eram as coisas. Olha, a satisfação de participar é minha, porque aqui eu tenho um pedacinho do meu coração também. Tá? O Grêmio, eu divido ele em duas etapas. A primeira etapa, Grêmio Esportivo Israelita, time de futebol. Disputava a terceira divisão da cidade de Porto Alegre e foi um clube diversas vezes campeão, num período que campeava muito o antissemitismo, que era aquele período de guerra, e o pessoal, volta e meia, ouvia no campo alguns desaforos e devolvia a altura. Tá? Esse pessoal, a maioria já não vive, mas tem alguns que poderão dar uma sequência nessa história que eu estou contando. E agora, aproveitando, para não esquecer, tem o Benjamin Strassas, tá? Que é uma pessoa que viveu muito aquele período de futebol de campo, o Bernardo Wagner, o nosso malaio, que jogou no Cruzeiro, foi para a Europa com o Cruzeiro. Bom, esse pessoal tem mais histórias para contar do que eu daquele tempo. Eu não sou tão velho assim, eu não estive na Arca de Noé, mas pisei no barco. Eu andei pelo campo do Israelita, da Rua Arlindo, e vivi 30 anos aqui, tá? No Grêmio Israelita atual. Esse Grêmio Israelita atual teve figuras assim incansáveis. Entre elas, Davi Capel, que era um batalhador, um homem briguento, um homem muito bom, briguento e tal. Ele queria as coisas e fazia acontecer. Tá? Teve uma noite memorável aqui no clube, de uma eleição, e deu um desentendimento entre dois associados. E veio para participar do clube o Manuel Burdi. E aí, com essa dissidência que houve, ele foi eleito conselheiro e eleito presidente na mesma noite. O Manuel Burdi é o Juca. E o Juca pegou o clube com as duas mãos, formou uma equipe com a turma dos antigos e aos poucos foi entrando gente nova e cada um foi pegando numa ponta e o clube foi desenvolvendo. E é o que tu disseste, virou a potência que está. E nesse meio tem uma série de coisas assim, como foi construído o ginásio, como foi construída a sede. A construção do ginásio foi feita no início com o nosso recurso, somente com o nosso recurso, com a arrecadação do associado. Foi indo, foi se adquirindo uma série de coisas. Nós tivemos a colaboração do Henrique Samberg, que era dono da comercial de sanitários Partenon. Ele, com muita ligação com representantes e coisas assim, conseguia material para nós com preços especiais e prazos especiais e nós íamos cumprindo. Tá? Aí o ginásio foi crescendo, teve muita gente que presenteou com cimento e outros materiais. E o nosso ginásio, quando foi construído, foi um dos primeiros de Porto Alegre. Tá? E tivemos a colaboração do Mário Turquenich, do Telmo, ambos engenheiros da obra, engenheiros novos e com medo de errar, carregavam no ferro e no cimento. E nós sentíamos muito, mas nos dava uma garantia. Tá? Bom, e assim foi indo e tudo veio aqui para o ginásio. O que permaneceu
foi um chalé que ficava na Protásio e o que dava vida às piscinas. Ali nós tínhamos as reuniões de diretoria, secretaria, era tudo feito lá. Depois disso, surgiu a ideia de construir a sede. Estava pronto o ginásio, meio acabado, meio pronto, funcionava como ginásio, iluminação, tudo isso funcionou. Aí resolvemos passar, isso aqui falando em 5 minutos é muito rápido, mas na verdade aquilo levou uns 10 anos. Tá? Começamos a construir a sede. E nesse meio tempo, com o ginásio pronto, nós alugávamos o ginásio para bailes que eram feitos pelo Cascalho ou pelo Magro Miguel. Naquela época estava muito em moda a discoteca. E aquilo ali nos dava um rendimento. E nós, pessoal da diretoria, muitas vezes no domingo, curtindo a churrascaria ou a piscina, chegava um associado e nos dizia: tu sabes, a minha empregada disse que veio dançar no Grêmio Israelita no domingo. Tudo bem, faz parte. E hoje, depois desse tempo todo, ficou pronta a sede, funcionando, e é um acréscimo ao nosso patrimônio. Tá? Mas tu estava me dizendo que há muito tempo atrás o pessoal pensava em fazer a fusão do Círculo com o Grêmio e que a coisa estava andando mais ou menos direitinho e chegou um personagem, uma pessoa importante no Círculo e veio aqui. Conta pra gente essa história que a gente fiquei curioso. Então essa pessoa que era muito importante na diretoria do Círculo veio para conhecer a sede do Grêmio Israelita. E quando ele começou a descer a escada, ele estava acompanhado por outras pessoas e se dirigiu a uma delas dizendo: vamos ver o que nós vamos encampar. E ele não se deu conta que tinha outras pessoas junto que faziam parte do Grêmio Israelita. Isso aí foi o suficiente para não sair fusão naquela ocasião. Tá? Depois, com o correr dos anos, surgiu novamente a ideia da fusão. E o presidente, na época, o Hillel Silberfarb, achou que a fusão seria muito interessante para os dois clubes e tentou insistir. Aí foi feita uma assembleia e foi rejeitada a ideia da fusão. Mas como não se marcou data para uma nova assembleia ou coisa pelo estilo, 3 meses depois surgiu novamente a ideia da fusão. Se vocês me perguntarem o que eu acho da fusão, eu acho que para o Grêmio Israelita a fusão não deu muita coisa, tá? O Grêmio Israelita, para mim, foi uma surpresa vinda. Eu não só via o clube por fora, tá? E foi uma surpresa a entrada pela Heridiano de Farias, eu não conhecia. A nova disposição das quadras de tênis, eu não conhecia. Na época que eu fazia parte do clube, as canchas de tênis eram muito solicitadas e tinha sido feito a quadra de grama sobre a quadra de asfalto, que é aquela última quadra, né? E assim, as churrasqueiras, tem coisas muito bonitas, Acho que aqui o tempo ajudou a crescer, ajudou as árvores a crescerem. Umas cresceram demais, outras cresceram menos, mas em suma é isso. Sempre atrás de uma besta quadrada, ela está apaixonada, solitária a subir
chegada, uma alma enjaulada ao pé de ti. Besta quadrada, houve um tempo em que o mundo girava e a moça esperava, e por tal esquisitice frequente perdeu-se tanta gente longe de ti. Besta quadrada, sempre atrás da bendita chegada, não é fácil correr e estar. Besta quadrada, uma dança ensaiada. A morte é negra e dura. Morre o rei, morre o papa, morre o cura. Só eu escapo. Compro uma panela que me custa vintém. Meto-me dentro dela e tapo muito bem. A morte vem, passa, cheira e diz: aqui não está ninguém. Boa noite, meus senhores, e passem muito bem. Tenta pegar e vir nas costas e sair correndo. Isso, tenta me pegar. Agora eu vou atrás de ti, vou atrás de ti. Isso. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Gente que Inspira, direto aqui da Índia, na cidade de Pushkar. Eu quero convidar vocês para conhecerem o Beit Chabad de Pushkar, um dos lugares mais afastados onde tem judeus. E a gente vai ter uma conversa com os filhos do Rabino que moram aqui na cidade de Pushkar. Venham aqui comigo conhecer o Beit Chabad. Esses são os filhos do Rabino. 5 filhinhos lindos. Vamos começar a conversar com o Mendy. יש כאן הרבה יהודים שאין לה קהילה יהודית ואין לה מאוד קשה, ואנחנו באנו כאן בשביל לפתוח בית חב"ד שיהיה בית לכל יהודי. Uau, o Mendy falou o seguinte, eu perguntei por que vocês vieram morar bem na Índia? E ele me respondeu que tem muitos israelenses que vêm aqui depois do exército, eles não têm como comer comida kasher, eles não têm nada judaico, então eles vieram aqui como uma missão do Rebbe de Lubavitch para abrir um Beit Chabad, que é uma casa para qualquer judeu a qualquer momento. Vamos agora conversar com a Chaya Mushka, a segunda filha. Chaya Mushka, מה ההבדל בין החיים פה והחיים בארץ? ההבדל בין החיים פה לחיים בארץ, שבעוד יש בכל מקום עבודה זרה ואין לנו כאן בית ספר והרבה חברות, ובארץ יש לנו הרבה חברות ואנחנו עם המשפחה, אבל בזכות זה שאנחנו שליחים של הרבי ואנשים מעודדים אותנו, שיש לנו זכות גדולה, אנחנו יכולים להצליח בשליחות. Uau! Agora vamos perguntar para a Geula. Geula, מה הכי קשה פה בחיים? ההודים לא מרשים לאכול בשר ודגים, ובגלל שזה הם אומרים כמו שזה האלילים שלהם, כמו שאנחנו אומרים שהשם הוא האלוקים, אז הם אומרים שאסור לאכול פה ביצים, בשר ודגים. Uau! Agora vamos perguntar para o Yaakov. Vamos deixar את יעקב. יעקב, מה אתה הכי רוצה שהסבתא תביא מהארץ? עוגת גבינה. E agora o último, Mashiach. Ele está se escondendo. Mashiach, מה אתה הכי רוצה שיקרה בעולם?
Não? É a Mashiach. Ah, Sheavô Mashiach. Ele chama Mashiach e ele contou pra gente que a coisa que ele mais quer na vida é que venha Mashiach. Então a gente vê realmente inspirador crianças assim que estão numa missão, que estão felizes apesar de não ter ninguém da mesma idade deles para eles brincarem, conversarem da nossa comunidade judaica. Vamos pedir para eles mandarem uma mensagem para todos os brasileiros. Queremos Mashiach agora. Toda Rabá. Obrigado a todos. Até semana que vem. Pelo que eu entendi, já fazia 20 anos que você não vinha aqui, né? Como você está falando, mudou muito o Grêmio, né? O Grêmio que agora não é um clube sozinho, é uma sede da Hebraica, mas a estrutura do clube agora tem estacionamento, futebol 7, as churrasqueiras, o próprio salão de festa, que tem agora 2 salões de festas, né? Qual é a tua sensação? Como é que tu te sente vendo o clube, vendo a gurizada, a criançada, pessoal aqui dentro na piscina, aproveitando um dia que não é tão bonito, infelizmente, mas tá dando para aproveitar. Como é que tu te sente? Qual é a tua sensação pessoal disso aí? Olha, eu me sinto muito satisfeito, fico contente e tenho a pretensão de dizer que eu tenho um grãozinho de areia em tudo isso. Tá? E o meu filho frequenta, a minha filha provavelmente frequentará também, tá? E também não posso deixar de agradecer por terem escrito meu nome na caixa d'água da frente do clube. Conte essa história para os nossos telespectadores. Bom, como os pichadores estão fazendo nome em Porto Alegre, como eu já disse, meu apelido é Pancho, tem um pichador que também se chama Pancho e escreveu o nome dele em cima da caixa d'água do Grêmio Israelita, da Hebraica, tá? Mas é Hebraica, mas na verdade a Hebraica ela tem 2 sedes, né? Tem a sede Grêmio e a sede Círculo. Até hoje a gente tem uma coisa meio pessoal e meio emocional, que em todas as nossas correspondências a gente sempre chama Hebraica, sede Grêmio, Petrópolis, ou sede Círculo, Bonfim, justamente porque a história ela não se apaga. E eu quero aproveitar para responder que tu falasse que tu tem um grãozinho de areia. Não, tem muito mais que um grãozinho de areia, porque o que a gente pode fazer hoje só é possível porque pessoas como o Pancho e tantas outras pessoas no Círculo e no Grêmio, sem dúvida alguma, tantas pessoas que lutaram, que trabalharam, que fizeram, olha, a coisa não era fácil, com certeza. E graças a eles é que a gente tem essa estrutura que pode ser cada dia melhorada, sem dúvida alguma. E a gente está melhorando. Mas sem eles, a gente não teria como ter feito. Então, um parênteses para falar que esse grãozinho de areia é uma rocha enorme de concreto armado que fez o clube poder partir disso aí. E assim, como eu plantei um grãozinho de areia, tu também plantaste e a geração dos seus filhos vai usufruir disso. Isso é a corrente da vida. E isso é o mais bacana. Isso é o mais bacana. Tu estava me contando que tu também ficou emocionado quando tu viu teu filho votando na eleição do Conselho da Hebraica. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu me emocionei porque eu participei no mínimo de 6 eleições. E nas 6 eleições que eu fui candidato a conselheiro, eu fui o conselheiro mais votado. Só numa teve um empate com o Fábio Gerber, que naquela noite ele foi eleito presidente. Quer dizer, orgulhoso aqui, tá? Mas é uma razão para orgulho e isso tem que ser dito, porque senão a gente esquece e fica por isso. Isso tem que ser dito, tem que ser. Isso significa que tu estás fazendo alguma coisa e estás tendo o reconhecimento dos teus pares. Isso é importante também. Que uma colherinha de mel faz bem para todo mundo. Com certeza. E eu quero primeiro agradecer por nosso Pancho, por ter dado essa entrevista maravilhosa. Quero agradecer para todos os membros da antiga diretoria do Grêmio Israelita, do Círculo também, mas como eu estou falando com o Pancho, que era do Grêmio Israelita, é para você que eu vou falar. Eu fiz parte da diretoria do Círculo. Eu fui do departamento cultural do Benami Teiterroit. Fui do departamento de pesca, fui pescador do departamento de pesca
do Círculo. Aqui no Grêmio Israelita fui do futebol de salão. Então, em suma, era uma coisa só. Eu queria ser sócio do Círculo lá e do Grêmio aqui. Eu não queria fusão. Tá? Mas já que está, deixa que fique. Bom, então eu posso aproveitar para agradecer pelas antigas diretorias do Círculo e do Grêmio, que fica até mais bacana e mais adequado também, porque o esforço que eles fizeram é sobre-humano e eu não consigo sequer imaginar como é que vocês todos conseguiram fazer essas estruturas lindas e maravilhosas que é claro, chegou o nosso tempo, a gente tinha que reformar, tinha que fazer manutenção, mas para isso elas existiam e foram muito bem construídas e muito bem feitas. Eu quero só um adendo. O meu grupo, que era contra a fusão, era principalmente pelo medo do aumento do custo da mensalidade, tá? Que ia tirar a opção de muitas pessoas. Isso até hoje não sei como ficou. Quando meu filho me disse que a mensalidade era R$40, eu tentei transformar em cruzeiros, cruzados, eu estou perdido. Vou lhe ajudar nisso. A mensalidade da Hebraica hoje, ela é R$40, já fazem uns 7, 8 anos. Por quê? É porque a gente tem a visão de que o clube ele deve servir ao sócio. O clube consegue se pagar com essa mensalidade, então o clube mantém a mensalidade porque a ideia é que as pessoas venham mesmo. E também a manutenção é bem mais simples que a construção, né? Tem a emergência da manutenção que tem que ser feita já. E o resto pode ser feito com planejamento e tal. Mas é uma das coisas importantes hoje, que o custo clube não pese muito nas famílias. Aproveitando assim, se colocasse da mensalidade, essa história eu conheço. Quando houve a fusão do Grêmio e do Círculo, as mensalidades não aumentaram. O que aconteceu foi que a receita dos dois clubes praticamente dividiu ao meio, porque muitas pessoas eram sócios de ambos os clubes. Então, claro, ficaram sócios de um clube só, acabaram pagando um clube só e, claro, a receita diminui por uma boa parte. Eu até vou botar minha colher nessa questão, a gente estamos sempre conversando e trocando ideia. Eu acho que na época a fusão foi ruim por causa disso. Ela diminuiu a receita dos clubes e, claro, criou uma dificuldade financeira, me parece, muito grande. Agora, passados 25 anos, 26 da fusão, eu diria que a fusão é excelente. Porque na administração geral da Hebraica, a possibilidade que abre você ter duas sedes, com pessoal diferente para cada sede, ela é enorme. Para nós não poderíamos fazer metade do que nós fazemos se nós tivéssemos uma sede só. Então hoje é excelente, na época talvez tenha sido difícil mesmo. Realmente, a época é outra. A época é outra. Tá? Você teve na diretoria do Grêmio mais ou menos de que ano até ano, você sabe? Olha, mais ou menos de 67, 68 até a fusão. Quando foi feita a fusão, eu era vice-presidente do conselho. Tá? E o Leon era presidente do conselho. Leon Nashfeld. Tá? Quando, logo após a eleição, ele adoeceu, eu assumi a presidência do conselho e para a inauguração da sede, eu me licenciei para honrar o Leão como presidente do conselho. O Leon, eu perguntei porque o Leon é meu primo, né, falecido, Leon Nashfeld, e o Pancho está nos contando que o Leon é uma pessoa que trabalhou muito, batalhou muito pelo Grêmio. Eu vou ter que fazer minha pergunta pessoal como primo do Leon, né, Leon Nashfeld, para que conte um pouquinho como é que era essa ajuda que o Leon fazia, esse trabalho que o Leon fazia. Olha, o Leon era muito ligado à publicidade, pela loja, pelo escritório de representações e tal. Ele tinha ligação com o pessoal da Gaúcha e ali ele conheceu o Magro Miguel e o Cascalho. E com isso, com o ginásio pronto, onde surgiam os bailes, isso aí reforçava o nosso caixa, porque nós alugávamos o salão para bailes. Outra coisa que foi modificação minha, quando assumi a vice de finanças do Grêmio Israelita,
passei a me preocupar, em primeiro lugar, folha de pagamento. Segundo lugar, as leis sociais. Então, e o recolhimento do imposto de renda na fonte. Então, o que nós poderíamos sofrer fiscalização estava sempre em dia. Digo com orgulho, tá? Que acho que era o único clube em Porto Alegre, de todos os clubes, tá? Que não devia nada para o imposto de renda, para o INSS, para o Fundo de Garantia. Tá? Aí, se for o caso, eu encerro. Esse é um encerramento bonito e parabéns. Não posso deixar de dizer que a Hebraica hoje também está com tudo absolutamente em dia. Bacana. Parabéns e quero agradecer muito a diretoria por essa oportunidade que me deram de matar a saudade desse tempão todo que eu passei fora daqui. Eu que gostaria de agradecer, não só pela oportunidade de estar conversando com você, ouvindo todas essas histórias, como por todo o trabalho, por tudo aquilo que eu ouvi, que você fez, que você batalhou. E a comunidade... Um dos que, não deixa de ser o grãozinho de areia. Com certeza, mas um dos que, o esforço faz com que os meus filhos e os filhos dos meus filhos possam ter um lugar que eles possam curtir, aproveitar isso. Aí eu quero agradecer de coração, porque isso é super importante. Estou te agradecendo também, né, pela sequência. Se é que eu posso determinar, né? Pela sequência, agradeço a todos vocês pelo que estão fazendo. Bom, falamos então com o Pancho, agradecemos muito a presença e fique com a gente.